Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Academia. E hoje eu resolvi falar das radiações ionizantes na radiologia convencional. É um assunto muito comum para aqueles que estudam sobre esse assunto. Então, eu resolvi falar sobre a radiação ionizante, ou seja, o raio-x na radiologia convencional. Essa radiação ionizante ela está presente em diversas modalidades, como no próprio raio-x convencional, na tomografia, na mamografia, na densitometria óssea e também na odontologia e na radiologia intervencionista. Então, nós vamos nessa videoaula olhar para essas modalidades, ou melhor, olhar para essa radiação ionizante de uma forma um pouco diferente, de uma forma que você não está acostumado. Então, nós vamos olhar de uma forma global. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida em relação aos raios-x nessas diversas modalidades, vem comigo nesse vídeo que eu quero te ajudar. E muitas vezes, quando você não tem esse olhar, você acha que é tudo igual, que o raio-x está presente de forma idêntica nessas diversas modalidades. Eu quero te ajudar nesse caminho agora, a ter esse olhar, esse detalhe que existe em cada uma dessas modalidades. Vamos lá então para entender um pouco mais sobre essa radiação ionizante. Então eu quero te trazer aqui 3 modalidades. A primeira delas que a gente vai falar é da tomografia. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que os raios-x nessas diversas modalidades serão produzidos exatamente da mesma forma como você já aprendeu. Elétrons vão ser acelerados em direção ao alvo metálico. Essa aceleração será dada pela tensão elétrica, ou o famoso kV, e a quantidade de elétrons será determinada pela corrente, o famoso MA. Então, em qualquer dessas modalidades, isso não muda. Então, vamos ver agora essas pequenas diferenças. Então, quando falamos dessa primeira modalidade que está aí, que é a tomografia, na tomografia nós vamos ter diferenças principalmente em relação ao tubo, porque na produção de raio-x para a tomografia, nós vamos ter essa produção durante um tempo maior. Então, o tubo de raio-x, ele deve atender essa necessidade. Então, ele vai ter um alvo maior, ele vai ter um sistema de resfriamento também mais eficiente, porque como vai acontecer mais bombardeios de elétrons durante um tempo maior, o sistema precisa ter uma eficiência na retirada do calor que vai ser gerado ali. Então, para a tomografia, que nós temos uma exposição da radiação ou uma produção dos raios-x por um tempo maior comparado ao raio-x convencional, por exemplo, nós temos que ter uma adequação desta radiação. Até pela quantidade também, vamos precisar de quantidades maiores, porque são tomografadas regiões, volumes bem maiores em relação ao raio-x convencional. Então, essa tecnologia se adequa à necessidade do que será feito em relação às imagens, em relação ao resultado final. Outro ponto que você não deve esquecer é a importância de entender muito bem sobre os raios-x, porque lembrando, ele é a sua ferramenta de trabalho. A próxima modalidade que eu quero trazer aqui é justamente o que está aí, é a mamografia. Então, como eu já falei, a produção é exatamente a mesma. Mas na mamografia, nós precisamos de um raio-x um pouquinho diferente, exatamente pelo tecido que vai ser radiografado, que são as mamas. As mamas são tecidos de baixa densidade comparado, por exemplo, com o osso, com o músculo, por exemplo. Então, para adequar ao tecido que vai ser radiografado, muda-se algumas coisas em relação ao tubo de raio-x para que a gente tenha uma produção de raio-x mais adequada. Então, essas mudanças se referem ao alvo, ao material do alvo. Então, ao invés do tungstênio, a grande parte dos mamógrafos vão trazer molibdênio e ródio. Alguns podem trazer até uma trilha de tungstênio, mas a sua grande parte vai trabalhar aí com alvos de molibdênio e ródio. Por que essa mudança? Para adequar ao tipo de raio-x que será
necessário. Com isso, se trabalha aí numa faixa até mais ou menos uns 40 kVs. Então, entenda que a produção é a mesma, mas existem as adequações para as necessidades diagnósticas. A próxima modalidade que a gente vai falar da radiação ionizante, que é o raio-x, é a fluoroscopia. O que a gente tem de diferente nessa modalidade? A diferença é que nós temos, neste caso, imagens em tempo real. Ao momento que se está emitindo a radiação no paciente, nós temos os resultados, já temos as imagens. Então, aí nesse caso, nós temos doses menores por imagem, né, por frames que a gente chama. Então, na fluoroscopia se trabalha com baixa corrente e aí justamente precisa-se da fluoroscopia, né, do tubo intensificador, para que a gente tenha aí esse trabalho com baixa corrente, mesmo assim tem as imagens diagnósticas. A próxima modalidade são os raios-x odontológicos. Nesse caso, quando a gente pensa no raio-x periapical, por exemplo, nós vamos ter um alvo fixo, porque aí também nós vamos trabalhar com uma baixa energia em relação aos raios-x, porque a região a ser radiografada é uma região superficial, né? Os dentes, toda essa estrutura dentária que a gente tem. Então, não há necessidade de grandes quantidades e também não há necessidade de grande intensidade em relação aos raios-x. Então, se trabalha aí com um alvo fixo, porém de tungstênio, porém um alvo fixo, e aí faz-se o ajuste pelo tempo de exposição. Então, veja que essas características do tubo para equipamentos de raio-x odontológico atendem às necessidades da região a ser radiografada. E lembrando que a gente falou aqui para um raio-x odontológico periapical. E aí, a última modalidade que eu quis trazer aqui para você é a densitometria óssea, onde ela já traz o próprio nome, o que significa. É uma modalidade que serve para medir a densidade do osso. E aí, através de um dispositivo, ou seja, um tubo de raio-x, mas que do lado oposto a gente tem um detector que vai quantificar o quanto de raio-x foi atenuado pelo osso. E aí, consequentemente, ele vai medir essa quantidade. Então, veja que aqui nessa modalidade, o mais importante não é a imagem diagnóstica, e sim o resultado da atenuação que a radiação sofreu pelo osso, indicando aí se existe alguma doença como a osteoporose. Então, nessa modalidade, é muito importante quantificar o quanto de radiação chega naquele detector. Bom, então espero que você tenha gostado de olhar para as modalidades de uma forma um pouquinho diferente, do ponto de vista, sim, da radiação ionizante na faixa dos raios-x, e como as modalidades precisam ser adaptadas aos objetivos. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!